A direção de Deus. Você já passou por alguma situação em que precisou de uma direção para tomar alguma decisão, para fazer alguma escolha? Em muitos momentos de nossas vidas nós passamos por isso. E assim como os sinais de trânsito e as placas nos orientam para onde devemos ir, a palavra de Deus também tem direcionamento para as nossas vidas. Em Êxodo capítulo 40, versículos 36 a 38, narra que a presença de Deus guiava o povo pelo deserto quando saíram do Egito para a terra prometida. O próprio Deus se fazia presente em uma nuvem que cobria o povo e ao mesmo tempo os guiava. E em nossas vidas, nós precisamos da direção de Deus em tudo o que vamos fazer. Mas como podemos ser dirigidos por Deus? Como aprender a seguir a direção que Deus está nos mostrando? O versículo 36 de Êxodo 40 nos diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Em primeiro lugar, para seguir a direção de Deus, é preciso perseverança. O povo olhava para aquela nuvem que os cobria, que os protegia, que os guiava, e quando aquela nuvem se levantava, eles seguiam aquela nuvem por onde ela fosse. A presença de Deus era a direção que eles precisavam, mas para isso eles tinham que caminhar o tempo que aquela nuvem estivesse andando à sua frente. E Deus sabia o quanto o povo aguentava caminhar. Por isso o Senhor os guiava naquela nuvem. E no momento que Deus via que eles precisavam descansar, Deus também parava para o repouso do seu povo. Mas eles tinham que ser perseverantes. E muitas vezes Deus está mostrando algo para nós. Ele está dando um sinal, uma direção para a sua vida. E quando você já está cansado da caminhada, você desiste. Não faça isso. Persevere, espere no Senhor, fique atento ao sinal e à direção que Deus tem para você. Seja perseverante e caminhe na direção de Deus. Depois a palavra de Deus continua falando em Êxodo 40, versículo 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. E em segundo lugar, para seguir a direção de Deus, é preciso obediência. Havia momentos durante a caminhada do povo de Deus no deserto, em que a nuvem da presença do Senhor parava sobre eles, e o tempo que ela estivesse parada, o povo não podia caminhar. E se ela demorasse dias, semanas, meses, ali o povo tinha que ficar acampado, esperando o momento certo de continuar a sua viagem. Isso nos ensina sobre a obediência. Muitas vezes Deus nos mostra uma direção, e se Deus apontar para você o caminho que você deve fazer, então é preciso obedecer, porque a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. E o versículo 38 do capítulo 40 nos diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo sobre ela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Para andar na direção de Deus é preciso sensibilidade. Deus é tão maravilhoso que quando o seu povo caminhava no meio do deserto, no calor, de dia a presença de Deus naquela nuvem era uma sombra para refrescar o seu povo. Eles não cansavam de caminhar de dia porque eles não caminhavam no sol escaldante do deserto, porque o próprio Deus fazia um refrigério através da sombra sobre eles. Mas à noite, o deserto é o oposto. É um frio extremo. Por isso Deus, nessa mesma nuvem, fazia com que o fogo da sua presença brilhasse na escuridão da noite e aquecesse o seu povo. Deus sabe cada uma das nossas necessidades. Deus é sensível a nós. E muitas vezes nós não percebemos. Não estamos sensíveis ao que Deus está nos mostrando, ao que Deus está fazendo. Mas Deus está sensível a você. Ele sabe tudo o que você precisa. Siga a direção de Deus. Pare, respire, olhe, ore, sinta a presença de Deus e Ele vai te guiar e vai te dar
um sinal. Você tem buscado a direção de Deus para a sua vida? Saiba que o Senhor sempre está com você. Peça a Ele para te mostrar para onde você vai, o que você vai fazer, como fazer, quando, onde, e o Senhor estará guiando e conduzindo a sua vida. Para seguir a direção de Deus, é preciso perseverar, continuar na presença do Senhor, na direção que Ele mostrou para a sua vida. Para seguir a direção de Deus, é preciso obedecer. Mesmo que você não compreenda o porquê, obedeça, porque é o melhor para a sua vida. E para seguir na direção de Deus, é preciso buscar sensibilidade, para entender os sinais, o que Deus está fazendo, porque Ele cuida de nós. A direção do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e conduza a sua vida.